grande medo, porque, na realidade, onde você pode encontrar Deus? A maneira mais fácil é esculpir um Deus em mármore bonito e reverenciá-lo. E ninguém acha que isso é pura estupidez, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa de diferentes maneiras. Alguém no templo e alguém na mesquita e alguém na sinagoga não faz muita diferença. O básico não muda. O que você está fazendo faz por medo. Suas orações estão cheias de medo. Rumi está fazendo uma declaração revolucionária, extraordinária. Volte-se para dentro, mas não siga o caminho do medo. Então, qual é o caminho para se voltar para dentro? Por que não um caminho divertido? Por que não fazer da sua religião uma brincadeira? Por que levar tudo tão a sério? Por que não caminhar dando risada? Assim como as crianças pequenas correndo alegremente atrás das borboletas sem nenhum motivo especial. Apenas ver a alegria das cores e a beleza das flores e as borboletas é suficiente, e elas são tão imensamente felizes. A cada 24 horas, passamos poucos momentos sem medo, o que significa que, nesses momentos, você não está pedindo nada. Você não está pedindo nenhuma recompensa e não está preocupado com nenhuma punição. Está simplesmente curtindo o giro, o mergulho para dentro. Na verdade, é só no início que pode parecer um pouco difícil. À medida que se volta um pouco mais para dentro, você automaticamente fica alegre, brincalhão, reverente. Uma gratidão que nunca sentiu antes surge em você e se abre um espaço que é infinito, seu céu interior. O seu céu interior não é menos rico do que o céu exterior. Ele tem suas próprias estrelas, e sua própria lua, e os seus próprios planetas e sua própria imensidão. Ele é tão vasto quanto o universo que você pode ver do lado de fora. Você está simplesmente em pé entre dois universos. Um está fora, o outro está dentro. O universo exterior consiste em coisas e o universo interior consiste em consciência, felicidade, alegria. Mova-se para dentro, mas não siga o caminho do medo, porque o medo não pode ir para dentro. Por que o medo não pode ir para dentro? O medo não pode ficar sozinho, e dentro você tem que estar sozinho. O medo precisa de uma multidão. O medo precisa de companhia, amigos e até inimigos servem. Mas para ficar sozinho, para voltar-se para dentro, você não pode levar ninguém consigo. Você tem que ficar cada vez mais sozinho. Não só não pode levar ninguém, como não pode levar coisa alguma. Seus bens, seu poder, seu prestígio, você não pode levar nada. Para dentro de você não dá para levar nem mesmo as suas roupas. Você terá que ir nu e sozinho. Por isso, o medo não pode se mover para dentro. O medo se move para fora. O medo se move na direção do dinheiro. O medo se move na direção do poder. O medo se move na direção de Deus. O medo se move em todas as direções, exceto para dentro. Para ir para dentro, o primeiro requisito é o destemor. E você está se perguntando como fazer amizade com o medo. Você não tem que fazer amizade com a escuridão, com a morte ou com o medo. Você tem que se livrar dessas coisas. Tem que simplesmente dizer adeus para sempre. É o seu apego e sua amizade que vai torná-lo ainda mais profundo. Não pense que fazendo amizade com o medo você vai estar pronto para ir para dentro. Mesmo o medo amigável vai impedi-lo. Na verdade, irá impedi-lo ainda mais. Irá impedi-lo de uma forma amigável. Irá aconselhá-lo. Não faça uma coisa dessas. Não há nada aí dentro. Você vai cair no nada. E retornar desse nada será impossível. Cuidado para não cair na sua interioridade. Agarre-se às coisas. Você não tem de fazer amizade. O medo deve ser entendido. Assim, ele desaparece. Do que você tem medo?
Quando nasceu, você nasceu nu. Não trouxe nenhum saldo bancário, mas você não estava com medo. Você veio ao mundo totalmente nu, mas entrou como um imperador. Nem mesmo um imperador pode entrar no mundo do jeito que uma criança entra. O mesmo vale para quando você vai para dentro. É um segundo parto. Você volta a ser criança, a mesma inocência e a mesma nudez e a mesma não possessividade. O que você tem para ter medo? Na vida, você não tem medo do nascimento. Ele já aconteceu. Agora não há nada a fazer. Você não pode ter medo da vida. Ela já está acontecendo. Você não pode ter medo da morte. De um modo ou de outro, ela vai acontecer. Então, por que o medo? Sempre sou questionado, e até por pessoas muito instruídas. Você nunca se preocupa com o que vai acontecer após a morte? E eu sempre me surpreendo com o fato de essas pessoas serem consideradas instruídas. Eu lhes respondo: houve um tempo em que eu não era nascido e não havia nenhuma preocupação. Nunca, nem por um instante, eu me perguntei que tipo de problema, que tipo de ansiedade, que tipo de angústia eu tinha de enfrentar quando ainda não era nascido. Eu simplesmente não existia. Assim, o mesmo vai acontecer quando você morrer. Você morre e pronto. Confúcio ouviu do seu discípulo mais dedicado, Mencius, a seguinte pergunta: o que acontecerá depois da morte? Confúcio disse: não perca tempo pensando nisso. Quando estiver na sepultura, deite-se lá e pense sobre isso. Mas por que se preocupar agora? O medo do que vai acontecer quando você morrer é desnecessário. O que tiver que acontecer, acontecerá. E você não poderá fazer nada a respeito de antemão. Você não sabe. Então não é nem uma questão de fazer alguma lição de casa, se preparar para o tipo de pergunta que lhe farão ou para o tipo de pessoas que vai encontrar, aprender seus costumes, sua língua. Nós não sabemos nada. Não há motivo para se preocupar. Não perca seu tempo. Mas é o medo de que algo vá acontecer após a morte e você estará tão sozinho. Mesmo que você chame do seu túmulo, ninguém vai ouvir. Ouvi falar de um fenômeno nos Estados Unidos chamado The Couch Potato Movement. Esse movimento foi criado por pessoas sedentárias que ficam no sofá, couch, o dia todo assistindo TV e comendo batatas, potatoes. Esse tipo de pessoa é chamado de couch potato. Foi iniciado em 1982 e se tornou um grande fenômeno. 2 livros foram publicados: The Official Couch Potato Handbook e The Couch Potato Guide to Life. Também havia um boletim de notícias, The Tuber's Voice. O fundador do movimento pregava o evangelho do couch potato. Nós sentimos que assistir à TV é um estilo tipicamente americano de meditação, ele dizia. Nós a chamamos de vegetação transcendental. Por medo, as pessoas podem não fazer nada. Elas podem até mesmo se tornar um membro do movimento dos couch potatoes. Apenas se sentar durante 7, 8 horas por dia em frente à TV, só engordando, engordando, engordando. De vez em quando eles se levantam para ir à geladeira. Caso contrário, ficam fazendo a sua vegetação transcendental. Isso nunca foi feito numa escala tão vasta. Por que as pessoas ficam assistindo à televisão o dia inteiro? É preciso estudar a psicologia. Essas pessoas simplesmente não querem saber nada delas mesmas. Essas pessoas estão tentando evitar a si mesmas ao assistir à TV. A televisão é um substituto. De outra forma, se tiver muito tempo, você terá de olhar para dentro. E esse é o medo. Para dentro? Mas a geladeira está fora. Para dentro? Mas o namorado está fora. Dentro você não vai encontrar nada. Você não pode ir às compras. Você só vai se afogar no nada. Esse se afogar no nada dá medo. Mas o problema é que esse medo só surge porque você não conhece a beleza
e a felicidade e a alegria que é se afogar no nada, porque você não sabe o êxtase que acontece quando você cai lá dentro. É preciso experimentar um pouco do seu sabor. Eu não quero que você acredite, eu quero que experimente. Se milhares de místicos experimentaram algo lá dentro, pelo menos hipoteticamente, você também pode dar uma olhada. Talvez exista algo que você não esteja percebendo. Não é uma questão de medo, apenas um pouco de inteligência é necessário. Não fazer amizade com o medo, mas com a inteligência. Um coração aventureiro, a coragem daqueles que exploram o desconhecido. Eles são os bem-aventurados, porque encontram o sentido e o significado da vida. Os outros apenas vegetam. Um pouco de inteligência, um pouco de senso de humor, um coração amoroso, e você não precisa de muito mais do que isso para mergulhar no seu próprio ser. As pessoas sérias ficam de pé do lado de fora com cara de múmia. O padre Murphy queria arrecadar dinheiro para sua igreja e ouviu dizer que era possível fazer fortuna com as corridas de cavalos. Como ele não tinha dinheiro suficiente para comprar um cavalo, decidiu comprar um burro e participar de uma corrida. Para sua surpresa, o burro chegou em terceiro lugar. A manchete na página de esportes era: "O burro do padre Murphy chega em terceiro lugar." O padre participa de outra corrida e desta vez ganha. A manchete diz: "O burro do padre Murphy chega na frente." O bispo fica tão chateado com esse tipo de publicidade que ordena que o padre Murphy não corra com seu burro novamente. A manchete diz: "O burro do padre Murphy não corre mais." Isso é demais para o bispo. Então, ele ordena que o padre Murphy se livre do burro. Ele o dá à irmã Teresa, e a manchete diz: "Freira fica com o burro do padre Murphy." O bispo desmaia. Então diz à irmã Teresa que ela precisa se livrar do burro. Ela o vende por $10. No dia seguinte, o bispo é encontrado morto na mesa da sala de jantar com um jornal na mão. A manchete diz: "Freira fatura $10 à custa do burro do padre Murphy." Basta um pouco de senso de humor, um pouco de risada, uma inocência infantil, e o que você tem a perder? Medo de quê? Não temos nada. Viemos de mãos vazias, vamos embora de mãos vazias. Antes de isso acontecer, basta se aventurar um pouco para dentro de si e ver quem é esse homem escondido atrás das roupas, dentro do esqueleto. Quem é essa pessoa que nasce, se torna um jovem, se apaixona e um dia morre, e ninguém sabe para onde vai. Basta um pouco de curiosidade para investigar seu próprio ser. É muito natural. Não é preciso medo. Afogue-se no nada. Você pode falar um pouco mais sobre esse fenômeno que você chama de afogar-se no nada? Para mim, parece mais como cair no espaço vazio e faz com que eu me sinta muito inseguro e instável. A palavra empty, vazio em inglês, vem de uma raiz que significa livre, desocupado. É uma bela palavra, se levarmos em conta a raiz. Ela é muito rica. Significa livre, desocupado. Sempre que você estiver livre, desocupado, você está vazio. E lembre-se, o provérbio que diz que mente vazia é oficina do diabo é simplesmente um disparate. Justamente o contrário é que é verdade. A mente ocupada é a oficina do diabo. A mente vazia é a oficina de Deus, não do diabo. Mas você tem que entender o que quero dizer com vazio. Livre, relaxado, não tenso. Imóvel, sem desejos, sem ir a lugar nenhum. Só estar aqui, totalmente aqui. Uma mente vazia é uma presença pura. E tudo é possível nessa presença pura, porque toda a existência se origina dessa presença pura. Essas árvores crescem dessa presença pura. Essas estrelas nascem dessa presença pura. Estamos aqui,
Todos os Budas vieram dessa presença pura. Nessa presença pura você está em Deus. Você é Deus. Ocupado, você cai. Ocupado, você tem que ser expulso do jardim do Éden. Desocupado, você está de volta ao jardim. Desocupado, você está de volta à sua casa. Quando a mente não está ocupada com a realidade, com coisas, pensamentos, então existe aquilo que é. E o que é verdade. Apenas no vazio há um encontro, uma fusão. Apenas no vazio você se abre para a verdade e a verdade penetra em você. Apenas no vazio você fica prenhe de verdade. Estes são os 3 estados da mente. O primeiro é a consciência mais o conteúdo. Você sempre tem conteúdos na mente. Um pensamento passa, um desejo surge, raiva, ganância, ambição. Você sempre tem algum conteúdo na mente. A mente nunca fica desocupada. O tráfego continua, noite e dia. Enquanto está acordado, ele está lá. Durante o sono, ele está lá. Quando está acordado, você chama isso de pensar. Durante o sono, você chama de sonhar. É o mesmo processo. Sonhar é um pouco mais primitivo, só isso, porque você pensa em imagens. Não usa conceitos, usa imagens. É mais primitivo. Como crianças pequenas pensam em imagens. Por isso, os livros para crianças pequenas têm grandes ilustrações, coloridas, porque elas pensam através de imagens. Através das imagens vão aprender as palavras. Aos poucos, essas imagens se tornam cada vez menores e depois desaparecem. O homem primitivo também pensa em imagens, e as línguas mais antigas são pictóricas. O chinês, por exemplo, é uma linguagem pictórica. Não tem alfabeto. À noite, você volta a ser primitivo, esquece a sofisticação do seu dia e começa a pensar em imagens, mas é a mesma coisa. E a visão do psicanalista é valiosa. Ele analisa os seus sonhos. Nos sonhos há mais verdade, porque você é mais primitivo, não está tentando enganar ninguém, você é mais autêntico. Durante o dia, você tem uma personalidade em torno de si que o esconde, camadas e mais camadas de personalidade. É muito difícil encontrar a pessoa verdadeira. Você vai ter que cavar fundo e isso dói. A pessoa vai resistir. Mas durante a noite, assim como você despe suas roupas, você despe a sua personalidade também. Ela não é necessária porque você não vai se comunicar com ninguém. Você estará sozinho em sua cama. Não vai estar no mundo. Estará na sua esfera particular. Por isso não há necessidade de se esconder e não há necessidade de fingir. É por isso que o psicanalista tenta analisar seus sonhos, porque eles mostram muito mais claramente quem você é. Mas é o mesmo jogo numa linguagem diferente. O jogo não é diferente. Esse é o estado normal da mente, mente e conteúdo, consciência mais conteúdo. O segundo estado da mente é a consciência sem conteúdo. Isso é meditação. Você está totalmente alerta e há uma abertura, um intervalo. Nenhum pensamento é encontrado. Não há nenhum pensamento dentro de você. Você não está dormindo, está acordado, mas não há pensamento. Essa é a meditação. O primeiro estado é chamado mente. O segundo é chamado de meditação. E depois há um terceiro estado. Quando o conteúdo desapareceu, o objeto desapareceu, o sujeito não pode existir por muito tempo porque eles existem juntos, produzem um ao outro. Quando o sujeito está sozinho, ele só pode durar um pouco mais de tempo fora do seu impulso passado. Sem o conteúdo, a consciência não pode existir por muito tempo. Não é necessário, porque a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Quando você diz que está consciente, podem perguntar: de quê? Você diz:
Estou consciente de. Esse objeto é necessário, é imperativo para o sujeito existir. Depois que o objeto desaparece, o sujeito também desaparece. Primeiro o conteúdo se vai, então a consciência desaparece. Esse terceiro estado é chamado de samadhi. Nenhum conteúdo, nenhuma consciência. Mas lembre-se, essa ausência de conteúdo, essa ausência de consciência não é um estado de inconsciência, é um estado de supraconsciência, de consciência transcendental. A consciência agora só está consciente de si mesma. A consciência se transformou em si mesma. O círculo está completo. Você chegou em casa. Esse é o terceiro estado, samadhi. E esse terceiro estado é o que Buda quer dizer com shunyata, o vazio. Primeiro livre-se do conteúdo. Você se torna meio vazio. Em seguida, livre-se da consciência. Você se torna totalmente vazio. E esse vazio pleno é a coisa mais bela que lhe pode acontecer, a maior bênção. Nesse nada, nesse vazio, nessa ausência de ego, nesse shunyata, há total segurança e estabilidade. Você vai se surpreender. Como é possível uma completa segurança e estabilidade se você não existe? Todos os medos desaparecem. Porque o que é o medo básico? O medo básico é o medo da morte. Todos os outros medos são apenas reflexos do medo básico. Todos os outros medos podem ser reduzidos a um único medo, o medo da morte, o medo de que um dia eu possa ter de desaparecer, um dia eu possa ter de morrer. Eu existo e está chegando o dia em que não existirei mais. Isso assusta. Esse é que é o medo. Para evitar esse medo, começamos a agir de um modo que possamos viver tanto quanto possível. E tentamos proteger nossa vida. Começamos a assumir compromissos. Começamos a nos tornar cada vez mais seguros por causa do medo. Ficamos paralisados porque, quanto mais seguro estiver, quanto mais seguro for, menos vivo será. A vida existe nos desafios. A vida existe nas crises. A vida precisa de insegurança. Ela cresce no solo da insegurança. Sempre que estiver inseguro, você vai se sentir mais vivo, mais alerta. É por isso que tantas pessoas ricas vivem entediadas. Uma espécie de embotamento e uma espécie de estupor as envolvem. Elas vivem tão seguras. Não há desafios. Estão tão seguras que nem precisam ser inteligentes. Estão tão seguras. Então, para que inteligência? A inteligência só é necessária quando há desafio. A inteligência é estimulada pelo desafio. Por causa do medo da morte, nós nos esforçamos para ter segurança, saldo bancário, seguro de vida, um casamento, uma vida estável, uma casa. Nós nos tornamos parte de um país, aderimos a um partido político, frequentamos uma igreja, nos tornamos hindus, cristãos, muçulmanos. Essas são todas as maneiras de encontrarmos segurança, todas as maneiras de encontrarmos algum lugar a que pertencer, um país, uma igreja. E, por causa desse medo, políticos e sacerdotes continuam explorando você. Se você não tiver medo, nenhum político, nenhum sacerdote pode explorá-lo. É somente por causa do medo que eles podem explorá-lo, porque eles podem proporcionar, pelo menos podem prometer, que aquilo que eles têm deixará você mais seguro. Esta será a sua segurança, eu posso garantir. Os produtos não podem ser entregues, isso é outra coisa, mas a promessa eles fazem, e a promessa mantém as pessoas cativas e oprimidas. A promessa mantém as pessoas no cativeiro. Depois de ter conhecido esse vazio interior, o medo desaparece, porque a morte já aconteceu. Nesse vazio ela aconteceu. Nesse vazio você desapareceu. Como ainda pode ter medo?
Medo de quê? De quem? E quem pode ter medo? Nesse vazio, todo o medo desaparece, porque a morte já aconteceu. Agora nenhuma morte é possível. Você sente um tipo de imortalidade, de atemporalidade. A eternidade chegou. Agora você não se preocupa mais com segurança. Não há necessidade. Esse é o estado de um sannyasi. Esse é o estado em que você não precisa fazer parte de um país, não precisa fazer parte de uma igreja ou de idiotices como essas. É só quando se torna um nada que você pode ser você mesmo. Parece paradoxal. Você não precisa fazer concessões, porque é por medo e ganância que se fazem concessões. E você pode viver com rebeldia, porque não há nada a perder. Você pode se tornar um rebelde. Não há nada a temer. Ninguém pode matá-lo. Você já fez isso sozinho. Ninguém pode tirar nada de você. Você abandonou tudo o que pode lhe ser tirado. Agora está no nada. Você é um nada. Por isso o fenômeno paradoxal de que, desse nada, brota uma grande segurança, uma grande estabilidade, porque não há mais morte possível. E com a morte, o tempo desaparece. Com a morte desaparecem todos os problemas que são criados pela morte e pelo tempo. Na esteira de todos esses desaparecimentos, o que resta é um céu puro. Esse céu puro é Samadhi, Nirvana. A prisão do eu. A pergunta crucial de Hamlet é: ser ou não ser? Minha pergunta crucial para você é: ser e não ser? Como é possível? Shakespeare é um grande poeta, mas não um místico. Ele tem certa intuição sobre a realidade das coisas, mas é apenas um vislumbre, muito vago, como se visto num sonho. Não é claro. A pergunta dele em Hamlet mostra essa falta de clareza. Ser ou não ser é algo que um homem que sabe nunca perguntaria, porque não é uma questão de escolha. Você não pode escolher entre ser ou não ser. Em termos existenciais, não ser é a única maneira de ser. A menos que desapareça, você não existe de verdade. Parece um pouco difícil de entender porque é meio irracional, mas a razão não é o caminho da existência. A existência é tão irracional quanto você pode conceber. Neste mundo, aqueles que pensam que são, não são. E aqueles que pensam e percebem que não são, só eles são algo de fato. A ideia de que eu sou é apenas uma ideia, uma projeção da mente. Mas a percepção de que eu não sou só pode resultar do desabrochar da meditação. Quando você percebe eu não sou, apenas o eu desaparece, e atrás de uma existência pura, indefinida, sem limites, sem restrições, permanece apenas um espaço puro. O eu é uma grande prisão, é sua escravidão e servidão à mente. No momento em que vai além da mente, você é, mas não tem nenhuma noção de ser um ego, de ser um eu. Em outras palavras, quanto mais você pensa que é, menos você é. Quanto mais você sente que não é, mais você é. No momento em que a bolha de sabão do ego estoura, você se torna toda a existência. Sim, algo desapareceu. Antes você era apenas uma gota de orvalho. Agora você é todo o oceano. Você não é um perdedor. Você estava aprisionado num espaço muito pequeno, limitado, e essa prisão é a nossa maior infelicidade, a nossa dor, a nossa angústia. De todos os lados estamos cercados. De todos os lados nos deparamos com uma grossa parede que não conseguimos derrubar. Você já teve um pesadelo, um sonho.
Sabe perfeitamente bem que seus olhos estão abertos e você quer mover as mãos, mas não consegue. Você quer se levantar, mas não consegue. Um tremendo medo toma conta de você, como se, por um instante, você ficasse paralisado. Essa experiência irá explicar nossa vida toda como uma gota de orvalho. Nossa natureza intrínseca é ser oceânica, e forçar um oceano a caber numa gota de orvalho é garantia de ansiedade, angústia, sofrimento, agonia. A pergunta de Shakespeare, ser ou não ser, é apenas intelectual, e é inevitável que seja intelectual, porque ele não era um homem de percepção. Ele era muito talentoso. Existiram poucos poetas do seu calibre, mas ser poeta é uma coisa e saber da existência interior, não exterior, é outra. O poeta olha para a beleza da flor, para a beleza do pôr do sol, para a beleza da noite estrelada, mas ele está sempre do lado de fora. É um observador, um espectador. Ele nunca vê nada disso de uma perspectiva interior. Essa é a diferença entre o poeta e o místico. Quando o poeta vê a rosa está fora do poeta. O poeta está fora da rosa. Quando o místico vê a rosa, ele é a rosa. Todas as diferenças, todas as distinções, todas as distâncias desapareceram. Em tais momentos, os videntes dos Upanishads declararam: Aham Brahmasmi, eu sou Deus. Não é uma declaração do ego, é simplesmente uma declaração da experiência mística de ser uno com a realidade suprema, mas é verdade em escalas menores também. O místico pode dizer: eu sou a rosa, eu sou as estrelas, eu sou o oceano. O poeta não pode dizer isso. Ele pode dizer que a rosa é bela. Ele pode fazer uma observação e um julgamento sobre a rosa, mas ele não pode se derreter e se fundir com a realidade da rosa. Ele não pode se perder na rosa, não pode se tornar uno com ela, não pode se desprender da dualidade. Por maior que seja a visão do poeta, ela continuará baseada na dualidade. Certamente o poeta vê mais beleza do que você enxerga. Ele tem olhos límpidos, um coração mais amoroso e uma abordagem diferente da do cientista. O cientista olha a rosa com o intelecto, com a mente. O poeta olha com o coração, com a intuição. Ele é certamente mais profundo do que o cientista. O cientista, na verdade, não pode ver a beleza da rosa. Tudo que ele pode fazer é tentar dissecar a rosa para descobrir onde está a beleza. E no momento em que a rosa é dissecada, toda a beleza desaparece. Por isso, para o cientista, não existe beleza, porque a beleza não pode sobreviver à disseção. Por isso, para o cientista não há vida, porque no momento em que disseca um ser vivo, você só encontra partes mortas, você nunca encontra a vida. O místico é simplesmente o oposto do cientista. O cientista tenta conhecer as coisas dissecando-as, e o místico tenta conhecer as coisas eliminando a distância, a diferença entre ele e a realidade. Sua abordagem é a do ser. Essas são as 3 abordagens. A abordagem da mente, isso é o que o cientista está fazendo. A abordagem do coração, isso é o que o poeta, o pintor, o artista estão fazendo. E a abordagem do ser, que é o mundo do místico. Shakespeare é grandioso em suas composições poéticas, sua intuição é profunda, mas ele não é um místico. Caso contrário, não poderia ter feito essa declaração, ser ou não ser. Não é uma escolha, não se trata de 2 coisas diferentes. A única maneira de ser é não ser. Desapareça se você quiser a existência real, a existência autêntica. Funda-se com a realidade.
Dissolva o cubo de gelo no oceano e se torne uno com ele. Claro que você se perderá como entidade separada, mas vai se tornar o todo. Não é uma perda, é um ganho tremendo. Você está perguntando. Minha pergunta crucial para você é: ser e não ser? Isso não é uma pergunta. Essa é a única maneira pela qual você pode se encontrar. Mas em primeiro lugar vem o não ser, e em segundo lugar vem o ser. Essa é a única mudança que eu gostaria de fazer na sua pergunta. Você diz ser e não ser? Não ser tem que vir primeiro. Em seguida, ser. Você tem apenas que dar espaço. Jogue fora tudo que está bloqueando o seu espaço. E o maior bloqueio é o ego. Jogue-o fora. Deixe o templo do seu ser ficar totalmente vazio. Esse é o estado do não ser. E você vai se surpreender. Você está tentando não ser, e pela porta dos fundos vem uma nova percepção do ser, de ser. Mas o seu esforço não deve se basear nessa ordem. Primeiro o ser e em seguida o não ser. Isso é contra o processo natural de iluminação. Você tem que alcançar o nada primeiro, ser ninguém primeiro. Esse é o preço que você tem que pagar para atingir a experiência de ser autêntico. Esse é o sacrifício que você tem que fazer. Isso é o que Jesus quer dizer quando afirma: a menos que você nasça de novo, não vai entrar no reino de Deus. O que ele quer dizer quando fala a menos que você nasça de novo? Ele quer dizer que primeiro você tem que morrer, e depois da morte vem a ressurreição. Quando o ego morre, ele dá espaço para o seu ser autêntico florescer. Na sepultura do seu ego floresce o lótus do seu ser. Mas lembre-se, você tem que reformular a sua declaração, porque nessa declaração o seu ego persiste. Ser é o seu primeiro desejo. Mas se esse é o seu primeiro desejo, então vai ser muito difícil, quase impossível, permitir o não ser. Você vai se apegar ao seu ego. Você está dizendo ser e não ser. Uma coisa é absolutamente certa, que ambos têm de existir juntos. Mas qual deles vai vir primeiro? Você não pode começar do lado errado. Você tem que começar por ser ninguém, simplesmente por dar espaço. Nesse espaço, o hóspede chega. Mas é natural. A maneira como você faz a sua pergunta é natural para a mente. Foi o que aconteceu. Um homem procurou Gautama Buda com praticamente a mesma pergunta que você fez aqui. Gautama Buda lhe disse: primeiro você tem que abandonar o seu ego, e depois nem precisa se preocupar. Tudo vai acontecer por conta própria, espontaneamente. O homem disse: se é dessa maneira que se atinge a realização, então vou me esforçar ao máximo para abandonar o ego. Buda disse: você não entendeu. Você ainda está tentando realizar o eu. Está até disposto a abandonar o ego, mas o desejo, no fundo, é encontrar um ego mais verdadeiro, um ego mais eterno. Isso é o que você está chamando de eu. Esqueça o eu. Não há nada a ser alcançado. Você tem simplesmente que abandonar o ego e esperar. Não é uma questão de se esforçar. Nenhuma realização advém disso. O que acontece, acontece por conta própria. Você não pode dizer que essa é sua realização. É por isso que Gautama Buda é a primeira pessoa na história da humanidade que não usou a expressão autorrealização. Ele descobriu que muitas pessoas, sob o disfarce da palavra eu, estavam simplesmente protegendo seu ego. Elas estavam chamando de autorrealização, mas na verdade querem dizer ego-realização. Elas têm um desejo disfarçado de tornar seu ego permanente e eterno. Vendo a astúcia da mente humana,
Buda simplesmente abandonou as palavras eu e autorrealização. Ele parou de falar sobre o que vai acontecer quando o ego for descartado. Ele disse, isso não é da minha conta e não é da sua conta também. Você simplesmente abandona o ego e espera para ver o que acontece, mas não fique imaginando desde o início. Não faça disso um objetivo, uma ambição. No momento em que você faz disso uma ambição, o ego volta pela porta oculta, secreta do seu ser. Buda foi muito mal compreendido. Isso era óbvio, particularmente na Índia, onde milhares de anos antes dele as pessoas religiosas já falavam de autorrealização. Mas Buda Gautama tinha uma visão muito mais profunda e mais clara do que qualquer um que o precedeu. Ele via por trás dessa ideia de autorrealização nada mais do que um ego profundo. Ele mudou toda a linguagem da espiritualidade. No idioma que ele usava, Pali é o seu nome, o eu é chamado de Atta. Buda abandonou a palavra completamente e começou a usar uma palavra negativa, Anatta. Atta significa eu. Anatta significa não eu. Isso ia contra toda a tradição, não só da Índia, mas de todos os países. Ninguém nunca tinha ouvido falar do não eu, da não mente, de não realização. As pessoas começaram a perguntar a ele, para que todo esse esforço, meditação, disciplina, jejum, austeridades? Para que se, no final, vamos ser ninguém? É um esforço estranho, uma viagem longa, tão árdua, apenas para descobrir no final que você não existe. O que eles estavam dizendo era lógico, mas sempre que você encontrar um homem como Buda Gautama, saiba que o amor dele é muito mais forte do que a sua lógica pode ser um dia. A presença dele é muito mais forte do que a sua razão, sua mente, sua personalidade, suas ambições, seus desejos. A presença é tão poderosa, tão magnética, que as pessoas começam, contra si mesmas, apesar de si mesmas, uma jornada que termina no não eu. Um homem como Buda Gautama tem uma certa atração magnética muito sutil. As coisas não se movem em direção a ele, mas as almas se movem, as consciências se movem, as forças vitais se movem. É a sua presença que lhe dá a prova de que o não ser não é a morte. O não ser é o ápice da vida. Mas lembre-se, o não ser vem primeiro. Essa é a sua meditação. Essa é a sua morte. Dessa meditação, dessa morte, desse nada, surgirá a sua face original, o seu ser original. Então você vai ter que mudar um pouquinho. Coloque o não ser primeiro. Essa tem que ser a sua prioridade. Você não precisa se preocupar com o ser. Ele vem. Ele sempre vem, sem nenhuma exceção. Eu estou dizendo com base na minha própria experiência também. Eu tive que desaparecer no nada, e fora do nada surge uma presença totalmente nova, totalmente rejuvenescida, eterna. Não é obra minha. Eu não posso levar nenhum crédito por isso. No máximo, permiti que acontecesse, porque eu não estava lá para ser um empecilho. O seu não ser precisa vir primeiro para que você não seja um empecilho quando seu ser começar a surgir. Só uma pequena mudança. O velho Jaime Goldberg voltou ao médico para dizer que estava muito satisfeito com o aparelho auditivo invisível que tinham colocado nele. Aposto que sua família gosta do aparelho também, disse o médico. Ah, não, disse o velho Jaime. Eles não sabem sobre ele ainda e estou me divertindo muito. Nesses últimos 2 dias, já mudei o meu testamento 2 vezes. Você também tem que mudar o seu testamento. O que você considera secundário tem de vir primeiro,
E o que você colocou em primeiro lugar, na verdade, não é da sua conta. Ele virá, assim como quando a primavera chega, as flores vêm por conta própria. 4. Faça amor, não faça medo. Confie em si mesmo e nos outros. A vida de todo mundo é, em maior ou menor grau, regida pelo medo, porque existem apenas duas maneiras de se viver a vida. Ou ela pode ser regida pelo amor, ou pode ser regida pelo medo. A menos que a pessoa tenha aprendido a amar, normalmente ela é regida pelo medo. Sem amor, o medo fatalmente aparece. Ele é apenas ausência de amor. Não tem nada de positivo nele. É apenas ausência de amor. Mas, se você amar, o medo desaparece. No momento do amor não existe nem mesmo a morte. Existe apenas uma coisa na vida que vence a morte, e essa coisa é o amor. Todo o medo está ligado à morte, e somente o amor pode vencer a morte. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer a você é: não dê muita atenção ao medo, porque ele se torna uma auto-hipnose. Se ficar repetindo que vive com medo, que a sua vida é regida pelo medo, você será dominado pelo medo e o estará alimentando. Tome nota disto. A sua vida é regida pelo medo. E ponto final. Isso simplesmente mostra que o amor ainda não se tornou tão poderoso a ponto de fazer o medo desaparecer. O medo é apenas um sintoma, não é uma doença. Não há cura para ele, não há necessidade. Porque ele é apenas um sintoma, e é muito útil, pois mostra que você não deve mais desperdiçar a sua vida. Ele simplesmente lhe diz para amar mais. Então não vou falar sobre o medo. Vou ajudá-lo a amar mais, e o medo desaparecerá em consequência disso. Se começa a trabalhar diretamente com o medo, você o fortalece, porque toda a sua atenção estará focada nele. É como se alguém estivesse tentando destruir a escuridão e ficasse focado nela, obcecado por ela, procurando uma forma de destruí-la. Você não pode destruir a escuridão, porque não existe nada ali para começo de conversa. Atente para o fato de que a escuridão existe e depois comece a pensar em como trazer a luz. A mesma energia que você está usando para combater o medo pode ser usada para o amor. Preste mais atenção no amor. Se você tocar, toque com tanto carinho quanto for possível, como se a sua mão se transformasse em todo o seu ser e você estivesse fluindo através de sua mão. Você vai sentir a energia passando através dela, um certo calor, um brilho. Quando fizer amor, perca o controle e esqueça toda a civilização. Esqueça tudo o que foi ensinado sobre o amor. Apenas perca o controle e ame como os animais. Depois que você perceber que a presença do amor se torna a ausência do medo, você chega ao ponto e não há mais problema. Quando o ser humano vive com medo, ele fica rígido. É o medo que cria essa rigidez. Com medo nós nos fechamos. Fechamos todas as portas e todas as janelas. Começamos a viver num buraco pequeno e escuro. Nossa vida já se torna morte. E criamos uma armadura em torno de nós, uma rígida armadura de aço, para ficarmos protegidos e seguros. Não é desse jeito que se vive a vida. Essa é uma maneira de se cometer suicídio. Isso é um suicídio de verdade. Já é entrar no túmulo em vida, porque esse tipo de existência fechada não sabe nada sobre a verdade, a beleza, o amor, a felicidade, a divindade. Se nada puder entrar, como você pode saber o que o rodeia? E se não sabe o que o rodeia, você nunca será capaz de conhecer a si mesmo. Pode-se conhecer a si mesmo apenas em referência ao outro. Primeiro você tem que conhecer o tu. Só então pode conhecer o eu. Os psicólogos dizem que a criança primeiro toma consciência dos outros. A mãe,
o pai, os irmãos, as irmãs, a família, as coisas que a rodeiam, o quarto, as paredes, os brinquedos. Então, lentamente, ela vai chegando cada vez mais perto de si mesma, depois toma consciência do seu corpo, e então, um dia, começa a se sentir como um indivíduo separado. Primeiro ela se torna consciente do outro, e depois, tomando o outro como referência, ela se define. O outro dá a ela essa definição. Uma pessoa que vive em função das suas posses não vai conhecer o seu verdadeiro eu, porque ela vive rodeada de coisas, e as coisas só podem defini-la como uma coisa. Elas não podem defini-la como uma alma. Apenas um amor profundo faz com que a pessoa fique consciente da sua alma, porque no amor profundo, ela se torna consciente da alma do outro, e a alma do outro causa uma reação em você, cria uma ressonância em você. De repente, você toma consciência de uma nova dimensão, de algo que está além do tempo e do espaço. O tu se torna o espelho para você conhecer a sua própria face. O amor é o melhor espelho para mostrar quem você é. A pessoa fechada nunca sabe quem ela é. Ela não pode saber. E tudo que ela sabe sobre si mesma é falso. Ela vive com uma identidade falsa. Ela acha que é o seu nome e o seu dinheiro e o seu poder e o seu prestígio. E isso é tudo bobagem. Ela não é nenhuma dessas coisas. Ela é algo divino, algo que existe antes do nascimento e que existirá depois da morte. Mas ela não está consciente disso. A pessoa tem que se tornar frágil, vulnerável, aberta. Ela tem que se tornar quase uma esponja, de modo que o sol e a chuva e o vento sejam todos permitidos, convidados, aceitos, bem-vindos para que a existência possa penetrar nela. E ela tem que permitir que a existência chegue ao seu âmago mais profundo, porque esse é o único jeito, se a existência puder ir fundo no seu ser, de você tomar consciência das suas profundezas. Se ela penetrar até o âmago, você vai se tornar consciente do seu cerne. E isso é o que se entende por autoconhecimento. Mas é preciso aprender a ser mais suave, a abandonar todas as armaduras, a abrir as portas e janelas, a não se apegar mais ao medo, a se apaixonar pelas árvores e pelas montanhas, e pelos rios e pelas pessoas, porque o amor é a chave que abre as suas portas. Você se abre para alguém apenas quando ama, porque aí você não tem mais medo. Você consegue deixar que o outro chegue até você, consegue confiar. Você sabe que o outro não vai te ferir. No dia em que uma pessoa confia na totalidade da existência, no dia em que ela sabe que a vida não vai me machucar porque sou parte dela, como o todo pode machucar a parte? Porque a minha dor será a sua dor, meu sofrimento será seu sofrimento. Quando você está infeliz, uma parte da existência fica infeliz. Quando você está chorando, a existência está chorando, porque suas lágrimas são as lágrimas do todo. Todos os olhos são os olhos do todo, e todas as mãos são as mãos da existência. O todo, o divino, não tem outros olhos e não tem outras mãos. Então, quando seus olhos estão cheios de lágrimas e seu coração está cheio de dor, a existência está cheia de dor e cheia de lágrimas. Como pode o todo magoar ou ferir a parte? É impossível. É um medo desnecessário. A única coisa que eu ensino é: abandone o medo. Ele é absolutamente desnecessário e está prejudicando você, paralisando você. É um tipo lento de veneno que mata as pessoas, que as destrói. Elas vivem e ainda assim não vivem, só morrem. Morrem durante um longo período de tempo, 70 anos, 80 anos, lentamente, parte por parte. Elas não se matam num único instante, portanto não chamam isso de suicídio, mas é suicídio. Minha observação é que 99% das pessoas se suicidam. Só uma pessoa muito rara vive, realmente vive.
Essa pessoa tem que ser corajosa o suficiente para ficar aberta a todo tipo de experiência, para ficar incondicionalmente aberta. O medo da intimidade. Por que eu sinto medo quando alguém chega perto de mim? É apenas falta de confiança? A confiança só é possível se primeiro você confiar em si mesmo. A coisa mais fundamental tem que acontecer dentro de você primeiro. Se confiar em si mesmo, você consegue confiar nas pessoas, consegue confiar na existência. Mas se não confia em si mesmo, então nenhuma outra confiança jamais é possível. E todo mundo sente medo, um pouco mais ou um pouco menos. É por isso que as pessoas não permitem que os outros cheguem muito perto. É por isso que elas evitam o amor. Às vezes, em nome do próprio amor, elas evitam o amor. As pessoas mantêm distância entre si, permitem que as outras se aproximem apenas até certo ponto. Depois disso surge o medo. Qual é o medo? O medo é que o outro consiga ver o seu vazio se chegar perto demais. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Você nunca foi capaz de aceitar o seu vazio interior. Esse é o medo. Você criou uma superfície muito bem decorada. Você tem um rosto bonito e tem um sorriso bonito e fala bem e é muito articulado e canta bem e tem um corpo bonito e uma bela persona. Mas isso tudo é só superfície. Atrás disso há simplesmente o vazio. Você tem medo de que, se alguém se aproximar demais, vai ser capaz de ver além da máscara, além do seu sorriso, será capaz de ver por trás das suas palavras. Isso o assusta. Você sabe que não há mais nada. Você é apenas uma superfície. Esse é o medo. Você não tem nenhuma profundidade. Não é que não possa ter profundidade. Você pode ter, mas não deu o primeiro passo ainda. O primeiro passo é aceitar esse vazio interior com alegria e mergulhar nele. Não evitar o seu vazio interior. Se você evitar o seu vazio interior, vai evitar que as pessoas cheguem mais perto de você. Se você se alegrar com a sua vacuidade, ficará completamente aberto e vai convidar as pessoas a chegar mais perto e dar um olhar no seu santuário mais íntimo. Porque quando ele é aceito, o vazio tem uma certa qualidade, mas quando é rejeitado, ele tem uma qualidade diferente. A diferença está na sua mente. Se você rejeitá-lo, ele parece a morte. Se você aceitá-lo, a mesma coisa se torna a própria fonte de vida. Somente através da meditação você será capaz de permitir que os outros cheguem mais perto. Só através da meditação, quando você tiver começado a sentir o seu vazio interior, como alegria, como celebração, como música, quando o seu vazio interior não apavorá-lo, quando o seu vazio interior não assustá-lo, quando o seu vazio interior for um consolo, um abrigo, um refúgio, um descanso, e sempre que estiver cansado, você simplesmente puder se afogar em seu vazio interior, desaparecer lá dentro, quando começar a amar o seu vazio interior e a alegria que surge dele, milhares de flores de lótus desabrocharão nesse vazio. Elas flutuarão no lago da vacuidade. Mas você tem tanto medo de ficar vazio que não olha para ele. Você faz todos os esforços para evitá-lo. Você vai ouvir rádio, vai ver um filme, vai assistir à TV, vai ler jornal, uma história de detetive, alguma coisa, qualquer coisa, mas ficará constantemente evitando o seu vazio interior. Quando está cansado, você cai no sono e sonha, mas nunca o enfrenta. Você nunca o mantém perto de você, nunca o abraça. Essa é a razão. Você pergunta, por que sinto medo quando alguém chega perto de mim? É uma grande sacada essa que você teve. Todo mundo sente medo quando alguém chega perto, mas muito poucas pessoas estão conscientes disso. As pessoas permitem a proximidade apenas condicionalmente. A mulher é sua esposa, então você permite que ela durma na sua cama.
fique com você à noite. Mas ainda assim você mantém uma parede invisível entre você e ela. A parede é invisível, mas está lá. Se quiser ver essa parede, observe, você vai encontrá-la. Transparente, uma parede de vidro, mas ela está lá. Você mantém a sua privacidade, sua esposa mantém a privacidade dela. Suas privacidades nunca se encontram. Você tem seus segredos, ela tem os dela. Vocês não estão realmente abertos e disponíveis um para o outro. Mesmo no amor, você não permite que o outro realmente entre em você. Não permite que o outro penetre em você. E lembre-se, se permitir que o outro penetre, haverá um grande êxtase. Quando os corpos de dois amantes penetram um no outro, há um orgasmo físico. Quando duas mentes penetram uma na outra, há um orgasmo psicológico. E quando dois espíritos penetram um no outro, há um orgasmo espiritual. Você pode não ter nem mesmo ouvido falar dos outros dois. Mesmo o primeiro é uma raridade. Muito poucas pessoas atingem o orgasmo físico real. Elas se esqueceram disso. Pensam que ejaculação é orgasmo. Assim, muitos homens acreditam que têm orgasmo, e como as mulheres não ejaculam, pelo menos não visivelmente, 80% delas pensam que não têm orgasmo. Mas ejaculação não é orgasmo. É apenas um alívio local, um alívio sexual. Não é orgasmo. O alívio é um fenômeno negativo. Você simplesmente perde energia. E o orgasmo é uma coisa totalmente diferente. É uma dança de energia, não um alívio. É um estado extasiante de energia. A energia torna-se um fluxo e é por todo o corpo. Não é sexual, é físico. Cada célula e cada fibra do seu corpo pulsam com uma nova alegria. Ficam rejuvenescidas e uma grande paz sobrevém. Mas as pessoas nem sequer conhecem o orgasmo físico, então que dirá o orgasmo psicológico? Como falar sobre ele? Quando você permite que alguém chegue muito perto de você, um amigo, um ente querido, um filho, um pai, não importa que tipo de relacionamento, quando você permite que alguém chegue tão perto que suas mentes começam a se sobrepor, a se interpenetrar, então ocorre algo além do orgasmo físico, que é um salto. O orgasmo físico é bonito, mas nada comparado com o orgasmo psicológico. Depois de ter conhecido o orgasmo psicológico, o orgasmo físico perde a graça. É um substituto muito pobre. Mas mesmo o orgasmo psicológico não é nada se comparado com o orgasmo espiritual, quando dois espíritos, e por espíritos quero dizer dois vazios, dois zeros, se sobrepõem. Lembre-se, dois corpos só podem se tocar, eles não podem se sobrepor, porque são físicos. Como podem dois corpos ocupar o mesmo espaço? É impossível. Então, no máximo, você pode ter um toque muito próximo. Dois corpos só podem se tocar. Mesmo no amor sexual, dois corpos só se tocam. A penetração é muito superficial. Não é mais do que um toque, porque dois objetos físicos não podem existir no mesmo lugar. Se eu estou aqui sentado nesta cadeira, então ninguém mais pode se sentar no mesmo lugar. Se uma pedra está num determinado lugar, você não pode colocar outra coisa nesse lugar. O espaço está ocupado. Objetos físicos ocupam espaço, portanto, dois objetos físicos só podem se tocar. E essa é, em parte, a tristeza do amor. Se conhece só o amor físico, você sempre será infeliz, porque vocês só vão estar se tocando e o desejo profundo é tornar-se um único ser. Mas dois objetos físicos não podem se tornar um só. Não é possível. Uma comunhão melhor acontece entre duas psiques. Elas podem se aproximar, mas, mesmo assim, dois pensamentos não podem ocupar o mesmo espaço, porque os pensamentos são coisas sutis. Eles podem se tocar muito melhor, podem se entrelaçar muito melhor do que duas coisas. As coisas são muito sólidas, os pensamentos são mais líquidos.
Quando os corpos de dois amantes se encontram, são como duas pedras se unindo. Quando duas psiques se encontram, são como água e óleo se encontrando. Sim, é um encontro melhor, mas ainda há uma divisão sutil. Dois pensamentos não podem ocupar o mesmo espaço. Se você tem um pensamento, não pode ter outro pensamento ao mesmo tempo. O primeiro pensamento vai ter que se dissipar para que você possa prestar atenção em outro. Apenas um pensamento pode estar na sua mente num tempo e num espaço. Assim, mesmo a amizade psicológica, perde alguma coisa, falta-lhe algo. É melhor do que o primeiro tipo de orgasmo, mas nada comparado ao terceiro. A penetração espiritual é a única possibilidade de realmente comungar com alguém, porque espírito significa vazio. Dois vazios podem ficar juntos, e não apenas dois. Todos os vazios do mundo podem ficar juntos num só espaço. Eles podem ocupar o mesmo espaço simultaneamente, ao mesmo tempo. Não há nenhum problema, porque não são concretos como objetos, nem líquidos como a água. Eles estão simplesmente vazios de si mesmos. Podem se juntar um número infinito de vazios. Quando começar a sentir o seu vazio, alegremente lembre-se, você vai conseguir deixar que as pessoas cheguem mais perto de você. Não só conseguirá deixar que se aproximem, como será sempre acolhedor, porque sempre que uma pessoa se aproxima de você, ela também precisa permitir que você chegue perto dela. Não há outro jeito. Se você quiser se aproximar de mim, a única maneira é me deixar me aproximar de você. Não existe alternativa. Mas do modo como você é, sempre que algo começa a acontecer em você, você fica com medo e foge. Lembre-se, se algo é muito assustador, lembre-se de que não é hora de ir a nenhum outro lugar. É hora de ficar aqui. Quando algo assustador está acontecendo, então algo está acontecendo. O momento é muito profícuo e você tem que ficar aqui e tem que seguir com ele. Essa é uma boa sacada. Perguntar por que você sente medo sempre que alguém chega perto. Você está ficando um pouco mais consciente do seu vazio. Agora deixe essa consciência aumentar. Deixe essa consciência se tornar uma grande experiência. Mergulhe nesse vazio e em breve você vai se surpreender ao ver que esse vazio é o que significa meditação. Esse vazio é o que eu chamo de divindade. E então você vai se tornar um templo, aberto a qualquer estranho que queira entrar. Medo de si mesmo. Se eu olhar para a minha própria vida, vejo que tenho tanto medo das outras pessoas que nem cogito a possibilidade de que cheguem perto. O que é esse medo dos outros? Se tem medo de si mesmo, você tem medo das outras pessoas. Se ama a si mesmo, você ama as outras pessoas. Se odeia a si mesmo, você odeia os outros. Na relação com os outros, tudo é só você, refletido neles. O outro não passa de um espelho. Assim, sempre que algo acontece num relacionamento, saiba sempre que deve ter acontecido antes, dentro de você, porque o relacionamento só pode ampliar o que já existe dentro de você. Ele não pode criar, só pode mostrar e manifestar o que já existe lá. Se você se ama, também ama os outros. Se tem medo de si mesmo, também tem medo dos outros. Ao entrar em contato com os outros, você vai começar a manifestar o seu ser. Você foi condicionado, no Oriente, no Ocidente, em todos os lugares, cristãos, hindus, muçulmanos, jainistas, todos foram condicionados a odiar a si mesmos. Ensinaram a você que se amar é ruim. Espera-se que você ame os outros, não a si mesmo. Isso é pedir um absurdo, uma impossibilidade. Se você não se ama, e você é quem está mais perto de você, como pode amar alguém? Ninguém ama a si mesmo se está tentando só amar os outros. Então o seu amor não é nada além de um ódio mascarado, disfarçado.
Eu digo a você para se amar primeiro, porque só se o amor acontecer dentro de você, ele pode se refletir nos outros. É como jogar uma pedra num lago tranquilo. A pedra cai, surgem ondulações, e então elas vão avançando até chegar à margem mais distante. Elas vão continuar e continuar e continuar, mas a pedra tem de ter caído dentro de você primeiro. O amor tem de ter acontecido com você. Você tem de amar a si mesmo. Esse é um requisito básico, que está em falta no mundo inteiro. É por isso que o mundo está essa tragédia. Todo mundo está tentando amar, mas é impossível amar, porque está faltando a base, está faltando o alicerce. Ame-se, e então, de repente, você vai ver esse amor refletido em todos os lugares. Você é um ser humano e todos os outros seres humanos são como você. São apenas formas diferentes, nomes diferentes, mas a realidade é a mesma. Continue se expandindo, indo cada vez mais longe. Então os animais também são como você, só a forma que difere um pouco. Mas e o ser? Então você passa a gostar das árvores também. Vá mais e mais longe, as ondulações se espalham. Então até mesmo pedras, pois elas também existem, como você. A existência é a mesma, é semelhante. Esta é a única maneira. Começar amando a si mesmo e deixar que o amor se espalhe. Então não deixe que exista nenhuma fronteira. Continue até o próprio infinito. Mas se você perder a primeira etapa, se a pedra não tiver sido lançada, então você vai continuar esperando e observando, e as ondulações nunca vão surgir. Elas não podem começar em nenhum outro lugar. Só podem começar no seu coração. O amor é uma ondulação no coração, uma vibração no coração, uma pulsação, um compartilhar de tudo o que você é, um desejo profundo e intenso de alcançar o outro, para compartilhar seu ser e seu prazer e sua música. Mas se o seu coração estiver quase morto, congelado, e lhe ensinaram a se condenar, que você é feio, que você é ruim, que isso é pecado, não faça isso, você é pecador, então você não vai conseguir aceitar a si mesmo. Como pode, então, aceitar outra pessoa? Uma aceitação profunda é necessária. Seja o que for, seja quem for, uma profunda aceitação é necessária. Não só é preciso se aceitar, mas se deliciar com quem você é. Não deve haver nenhum deveria. Abandone todos os deverias, e o mundo todo fica diferente. Agora, você pensa o tempo todo, eu deveria ser assim e assado. Se eu fosse assim, poderia amar e ser amado. Mesmo o seu Deus nada mais é do que o maior juiz de todos, olhando para você do céu e dizendo, comporte-se. Isso lhe dá uma sensação ruim com relação a si mesmo. Aos poucos, você fica com medo, porque está se reprimindo. Se você se relaciona com alguém, a repressão pode se romper e tudo pode borbulhar para a superfície. Então o que acontece? Você fica com medo de entrar em contato com qualquer coisa, e então fica escondido dentro de si mesmo. Ninguém sabe quanto você é feio, ninguém sabe quanto você tem raiva, ninguém sabe quanto você é cheio de ódio, ninguém sabe do seu ciúme, da sua possessividade, da sua inveja. Ninguém sabe. Você cria uma armadura em torno de si e vive dentro dessa armadura. Para que possa preservar sua imagem, você nunca faz nenhum contato. Se tiver um contato profundo com outra pessoa, a imagem fatalmente vai se romper. A realidade, o encontro real vai rompê-la. Esse é o medo. Você pergunta, por que tenho medo das outras pessoas? Você tem medo porque tem medo de si mesmo. Deixe de lado esse medo. Deixe essa culpa que foi incutida em você. Seus políticos, sacerdotes, pais, todos incutem a culpa,
porque essa é a única maneira de poderem controlar e manipular você. É um truque bastante simples, mas muito astuto para manipulá-lo. Eles condenaram você porque, se você não fosse condenado e fosse aceito, se você fosse amado, apreciado e se transmitissem a você de todos os lugares que está tudo certo com você, então seria difícil controlá-lo. Como controlar uma pessoa dizendo que está tudo bem com ela? Ela não vai ter problema algum. Por isso continuam dizendo, os padres, os políticos, os pais, que não está tudo bem com você. Depois que lhe incutem o sentimento de que há algo errado com você, eles se tornam ditadores. Agora eles têm que ditar a disciplina. É dessa maneira que você tem que se comportar. Primeiro eles incutem o sentimento de que você está errado. Depois lhe dão as opções para corrigir isso. Aceite-se como você é, porque é só desse jeito que você pode ser. É assim que o todo quis que você fosse. É desse jeito que o todo esperava que você fosse. Relaxe e se aceite e se deleite, e assim ocorre a transformação. Ela não vem através do esforço. Trata-se de aceitar a si mesmo com um amor e êxtase tão profundos que não existe nenhuma condição, consciente ou inconsciente, conhecida ou desconhecida. Aceitação incondicional. E de repente você vê que não tem medo das pessoas. Pelo contrário, você gosta das pessoas. As pessoas são lindas. Elas são todas manifestações da divindade. Você as ama, e se as ama, você traz a divindade delas para a superfície. Sempre que você ama uma pessoa, a divindade dela vem à tona. Isso acontece porque se alguém ama você, como você pode mostrar sua feiura? Simplesmente o seu belo rosto vem à tona. Aos poucos, a cara feia desaparece. O amor é alquímico. Se você ama a si mesmo, a parte feia de você desaparece, é absorvida, é transformada. A energia é liberada dessa forma. Tudo carrega energia. Sua raiva tem muita energia nela, e seu medo também tem muita energia, estagnada e sufocada dentro dele. Se o medo desaparece, a forma desaparece e a energia é liberada. A raiva desaparece e mais energia é liberada. O ciúme desaparece, mais energia ainda. Aquilo que é chamado de pecados simplesmente desaparece. Não é que você tenha que mudá-los. Você tem que amar o seu ser, e assim eles mudam. A mudança é um subproduto, uma consequência. Uma energia tremenda é liberada. Você começa a flutuar mais e mais e mais alto. Você cria asas. Ame a si mesmo. Esse deveria ser o mandamento básico. Ame a si mesmo. Tudo mais vem naturalmente, mas essa é a base. O outro lado do amor. O medo é o outro lado do amor. Se você está no amor, o medo desaparece. Se você não está no amor, o medo surge, um medo tremendo. Somente os que amam são destemidos. Apenas num momento profundo de amor não existe medo. Num momento profundo de amor, a existência torna-se um lar. Você não é um estranho, você não é uma pessoa de fora, você é aceito. Mesmo se por um único ser humano você for aceito, algo no fundo do seu ser se abre. Um fenômeno semelhante a uma flor acontece no âmago do seu ser. Você é aceito por alguém, você é valorizado, você não é fútil. Você tem um significado, um sentido. Se na sua vida não houver amor, então você vai ficar com medo. Então haverá medo em todos os lugares, porque em todos os lugares existem inimigos, nenhum amigo, e toda a existência parecerá estranha. Você vai parecer acidental, sem raízes, fora de casa. Mesmo um único ser humano pode dar a você esse sentimento profundo de estar em casa no amor. Que dirá se você estiver amando o todo? Então o medo, na verdade, é ausência de amor. E se o medo é um problema para você,
Isso mostra que está olhando para o lado errado. O amor deveria ser o problema, não o medo. Se o medo é o problema, isso significa que você deve procurar o amor. Se o medo é o problema na verdade é que você deveria ser mais amoroso para que alguém possa ser mais amoroso com você. Você deveria ser mais aberto ao amor. Mas esse é o problema. Quando está com medo, você está fechado. Você começa a sentir tanto medo que para de se mover em direção a outro ser humano. Você gostaria de ficar sozinho. Sempre que está com alguém, você fica nervoso, porque o outro parece seu inimigo. E se você está tão obcecado com o medo, é um círculo vicioso. A ausência de amor cria medo em você. E agora, por causa do medo, você se mantém fechado. Torna-se como uma cela fechada, sem janelas, porque tem medo que alguém possa entrar pelas janelas e vê inimigos por toda parte. Você está com medo de abrir a porta, porque quando abre a porta, tudo é possível. Assim, mesmo quando o amor bate à sua porta, você não confia. Um homem ou uma mulher que está tão profundamente enraizado no medo está sempre com medo de se apaixonar, porque na paixão as portas do coração são abertas e o outro tem permissão para entrar, e o outro é o inimigo. Diz Sartre, o inferno são os outros. Os que amam conheceram outra realidade. O outro é o céu, o próprio paraíso. Sartre devia estar vivendo profundamente arraigado no medo, na angústia, na ansiedade. E Sartre se tornou uma pessoa muito influente. Na verdade, ele deveria ser evitado como uma doença perigosa. Mas ele atrai as pessoas porque o que está dizendo, muitos sentem na própria vida. É por isso que as pessoas se sentem atraídas por ele. Depressão, tristeza, angústia, medo. Esses são os temas de Sartre, os temas de todo o movimento do existencialismo, e as pessoas sentem que esses são os seus problemas. Quando falo de amor, é claro que você sente que não é o seu problema. O medo é o seu problema. Mas eu gostaria de dizer que o amor é o seu problema, não o medo. É bem assim. A casa está escura e eu falo da luz. E você diz, você vai ficar falando da luz? Seria melhor se falasse da escuridão, porque a escuridão é o nosso problema. A casa está cheia de escuridão. O nosso problema não é a luz. Mas você percebe o que está dizendo? Se a escuridão é o seu problema, falar sobre a escuridão não vai ajudar em nada. Se a escuridão é o seu problema, nada pode ser feito diretamente com a escuridão. Você não pode jogá-la fora. Você não pode empurrá-la para fora. Você não pode desligá-la. A escuridão é uma ausência. Nada pode ser feito com relação a isso diretamente. Se você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer com a luz, não com a escuridão. Preste mais atenção na luz, em como encontrar luz, em como criar luz, em como acender uma vela na casa. E de repente, não há mais escuridão. Lembre-se, o amor é o problema, nunca o medo. Você está olhando para o lado errado. E pode ficar olhando para o lado errado durante muitas vidas e não será capaz de resolver coisa alguma. Lembre-se sempre, a ausência não deve ser considerada um problema, porque nada pode ser feito com respeito a isso. Só a presença deve ser considerada um problema, porque então algo pode ser feito e ela pode ser resolvida. Se sentir medo, então o amor é o problema. Torne-se mais amoroso. Dê alguns passos em direção ao outro, porque todo mundo está com medo, não só você. Você espera que alguém venha até você e o ame. Você pode esperar para sempre, porque o outro também está com medo. E as pessoas que têm medo ficam com medo de uma coisa, de serem rejeitadas. Se eu for bater na sua porta, existe a possibilidade de você me rejeitar. Essa rejeição vai se tornar uma ferida, por isso é melhor não ir. É melhor ficar sozinho. É melhor se voltar para si mesmo, para não se envolver com o outro, porque o outro pode rejeitá-lo.
No momento em que se aproximar e tomar a iniciativa com relação ao amor, o primeiro medo vem à tona. O outro vai aceitá-lo ou rejeitá-lo. A possibilidade existe. Essa pessoa pode rejeitar você. É por isso que as mulheres nunca dão o primeiro passo. Elas têm mais medo. Sempre esperam o homem. Ele deve abordá-las. Elas sempre mantêm a possibilidade de rejeição ou aceitação para elas mesmas. Nunca dão a possibilidade para o outro, porque têm mais medo do que os homens. Assim, muitas mulheres simplesmente esperam a vida toda. Ninguém vem bater à sua porta, porque uma pessoa que tem medo torna-se, de certa forma, tão fechada que ela afasta as outras pessoas. Basta chegar perto e a pessoa com medo joga certas vibrações à volta dela, de modo que qualquer um que se aproxime é afastado. Até mesmo nos movimentos dela você pode sentir o medo. Converse com uma mulher. Se de certa maneira sente amor e carinho por ela, você gostaria de se aproximar. Você gostaria de ficar mais perto e conversar. Mas observe o corpo dela, porque o corpo tem sua própria linguagem. A mulher vai se inclinar para trás sem ter consciência disso, ou pode simplesmente se afastar. Você está chegando mais perto e ela está se afastando. Ou se não há nenhuma possibilidade de recuar, há uma parede, então ela vai se encostar à parede. Ao não se inclinar para frente, ela está dizendo, vá embora. Ela está dizendo, não chegue perto de mim. As pessoas sentadas, as pessoas andando. Observe, há pessoas que simplesmente afastam todo mundo. Qualquer um que chega perto, elas ficam com medo. E medo é energia, assim como o amor, uma energia negativa. Um homem que está sentindo amor borbulha com uma energia positiva. Quando você se aproxima, é como se um ímã o atraísse. Você tem vontade de ficar com essa pessoa. Se o medo é o seu problema, então pense na sua personalidade. Observe-a. Você deve ter fechado as portas para o amor, só isso. Abra as portas. Claro que existe a possibilidade de ser rejeitado, mas por que ter medo? O outro só pode dizer não. Existe 50% de chance de ouvir um não, mas só por causa dessa possibilidade de 50%, você opta por uma vida 100% sem amor? A possibilidade existe, mas por que se preocupar? Existem tantas pessoas. Se alguém disser não, não se magoe, não considere isso uma mágoa. Ouça e pense, não aconteceu. Ouça e pense que a outra pessoa não sentiu vontade de se aproximar de você. Você não é compatível com ela. Vocês são tipos diferentes. Ele ou ela não disseram não a você, na verdade. Não é nada pessoal. Vocês não são compatíveis. Por isso, siga em frente. E é bom que a pessoa tenha dito não, porque se você não é compatível com uma pessoa e ela diz sim, aí sim você está em apuros. Você não percebe, mas ela lhe poupou uma vida inteira de problemas. Agradeça a ela e siga em frente, porque ninguém é compatível com todo mundo. Cada indivíduo é tão único que, na verdade, é muito difícil encontrar a pessoa certa para você. Num mundo melhor, em algum momento no futuro, as pessoas serão capazes de circular mais e encontrar a mulher certa ou o homem certo. Não tenha medo de cometer erros, porque se tiver medo de cometer erros, você não vai se mover e vai desperdiçar toda uma vida. É melhor errar do que não fazer nada. É melhor ser rejeitado do que simplesmente permanecer com você mesmo, com medo de não tomar iniciativa, porque a rejeição revela a possibilidade de aceitação. É o outro lado da aceitação. Se alguém rejeita, alguém também vai aceitar. A pessoa tem que se colocar em movimento e encontrar a pessoa certa. Quando as pessoas certas se encontram, algo faz um clique dentro delas. Elas são feitas uma para a outra. Elas se encaixam. Não que não haja conflitos. Não que não haverá momentos de raiva e luta. Não é isso. Se o amor está vivo, haverá conflito também.
Às vezes haverá momentos de raiva também. Isso simplesmente mostra que o amor é um fenômeno vivo. Às vezes tristeza, porque onde quer que exista alegria, a tristeza fatalmente vai estar. Apenas no casamento não existe nenhuma tristeza, porque não existe felicidade também. Um simplesmente tolera o outro. É um arranjo, é um fenômeno arranjado. Quando você realmente se joga na vida, a raiva também aparece. Mas quando você ama uma pessoa, você aceita a raiva. Quando ama uma pessoa, você aceita a tristeza dela também. Às vezes você se afasta apenas para se aproximar novamente. Na verdade, há um mecanismo profundo por trás disso. Os amantes brigam para se apaixonar de novo e de novo, para que possam ter pequenas luas de mel vezes e vezes sem conta. Não tenha medo do amor. Há apenas uma coisa que se deve temer, e essa coisa é o medo. Tenha medo do medo, e nunca tenha medo de qualquer outra coisa, porque o medo paralisa. É venenoso, é suicida. Fuja, salte para longe dele. Faça o que quiser, mas não se deixe paralisar pelo medo, porque essa é uma situação negativa. Para mim, o amor não é um grande problema, porque eu olho mais longe do que você. Se você perder o amor, vai perder a meditação, e esse é o verdadeiro problema para mim. Para você pode não ser ainda um problema, porque se o medo é o problema, então para você nem mesmo o amor é ainda um problema, como pode pensar em meditação? Mas eu vejo toda a sequência da vida e como ela avança. Se perder o amor, você nunca poderá entrar em meditação, porque meditação é amor cósmico. Você não pode ignorar o amor. Muitas pessoas têm tentado, e elas estão mortas nos mosteiros. Em todo o mundo pessoas têm tentado. Por causa do medo, elas têm tentado evitar o amor completamente, e continuam tentando encontrar um atalho que as leve diretamente do medo para a meditação. Isso é o que os monges têm feito ao longo dos séculos. Cristãos, hindus e budistas, todos os monges têm feito isso. Eles têm tentado contornar o amor completamente. A oração deles é falsa, não tem vida. A oração deles não será ouvida em nenhum lugar, e o cosmos não vai atender a essa oração. Eles estão tentando enganar todo o cosmos. Não, a pessoa tem que passar pelo amor. Do medo, passe para o amor. Do amor você vai passar para a devoção, para o estado de meditação, e desse estado surge o destemor. Sem amor, medo. Com amor, destemor. E o destemor final é meditação, porque a partir daí, nem mesmo a morte é temida. A partir daí, a morte não existe. Você está tão profundamente em sintonia com a existência, como pode existir medo? Então, por favor, não fique obcecado com o medo. Basta saltar para fora dele e fazer um movimento na direção do amor. E não espere, porque ninguém está interessado em você. Se você esperar, pode continuar esperando indefinidamente. Isto é o que eu observo. Você não pode se desviar do amor. Você vai estar se suicidando. Mas o amor pode se desviar de você se ficar simplesmente à espera. Mexa-se. O amor deve ser apaixonado, vivo, vital. Só então você vai atrair alguém na sua direção. Morto? Quem se importa com você? Morto, as pessoas gostariam de se livrar de você. Morto, você se torna um fenômeno enfadonho, um tédio. A toda a sua volta, você carrega tanta poeira de tédio que qualquer um que se aproxime vai achar que é um azar tê-lo conhecido. Seja amoroso, vital, destemido e mexa-se. A vida tem muito para dar a você se não tiver medo. E o amor tem mais a lhe dar do que a vida, porque o amor é o próprio centro desta vida. E a partir desse centro você pode passar para a outra margem. Eu chamo isso de os 3 passos: vida, amor e luz. A vida já está aqui. O amor você tem que atingir. Você pode perder, porque ele não é dado a você.
É preciso cultivá-lo. A vida é um fenômeno. Você já está vivo. Então, a evolução natural para. O amor você tem de encontrar. Claro que existem perigos, riscos, mas todos o tornam mais bonito. Você tem que encontrar o amor e, quando encontrar o amor, só então poderá encontrar a luz. Então o espírito de devoção, de meditação surge. Isso acontece com muitas pessoas que amam, mas as pessoas que amam são muito raras. Quando sentem um amor profundo, de repente caem num estado meditativo. Apenas sentados ao lado um do outro em silêncio, segurando a mão um do outro, ou deitados juntos numa praia, de repente os amantes sentem uma vontade, um desejo de ir além. Portanto, não preste muita atenção ao medo, porque isso é perigoso. Se prestar muita atenção ao medo, você o estará alimentando e ele vai crescer. Vire as costas para o medo e avance na direção do amor. 5. Encontre um caminho para o destemor. Ideias e meditações. Alguns trechos deste capítulo são propositalmente repetições de trechos já mencionados em capítulos anteriores. O medo só existe no mecanismo da mente. Você vai ter que aprender a se separar desse mecanismo. Ficamos tão identificados com esse mecanismo que nos esquecemos completamente de manter essa distância. É apenas a mente, e a mente nada mais é que todos os condicionamentos dados a você pelos outros. Basta começar a observar um pouco. Por exemplo, você vê uma rosa e imediatamente diz: "É linda." Analise, observe. De quem são as palavras que você está repetindo? Essa é a sua experiência aqui e agora, neste momento? Essa afirmação de que a flor é bela? É realmente a sua experiência agora, ou você está apenas repetindo as palavras de alguém que ouviu na infância ou que leu num livro? Um professor, um pai, um amigo. Basta lembrar e você vai se surpreender com o que encontrar. Se olhar profundamente, conseguirá descobrir. Sim, foi uma pessoa em particular que disse isso pela primeira vez. Olhe, que linda flor. Isso se tornou parte da sua programação. E desde então você vem repetindo isso. E quanto mais você repete, mais arraigado isso fica. Agora é quase como a gravação de uma fita. Você vê a flor, o estímulo vem e imediatamente a resposta lhe ocorre e a fita começa a tocar. Ela diz: "Que linda!" Não é você que está dizendo que é linda. Você não consegue nem ver a flor, porque a programação entra na frente. O medo também não vem do seu ser. Veja-o, analise-o, mergulhe nele, e você ficará surpreso ao descobrir quem o ensinou. Foi alguém na sua infância que fez você ficar com medo do amor, medo de estranhos, medo do desconhecido, daí essas vozes. E você será capaz de descobrir de quem são essas vozes. Da sua mãe, do seu pai. E eu não estou dizendo que eles estavam errados. Na época em que disseram, essas afirmações eram relevantes. Mas agora são irrelevantes. Você cresceu, agora esses programas não têm mais a ver. Esses programas são apenas ressaca do passado. Mas eles continuam, porque a mente não sabe apagá-los, a menos que você fique muito consciente e apague-os você mesmo. A mente não pode apagar seus programas automaticamente. A mente só sabe ser programada. Não tem capacidade para se desprogramar. Esse é um dos problemas mais básicos que se pode encontrar. E é nisso que consiste o meu trabalho: ajudar você a tomar consciência da programação, de modo que possa fazer a separação e ver que você não é o programa. Então, quando a distância for grande o suficiente, você será capaz de apagar vários programas que se tornaram simplesmente obsoletos, que não fazem mais sentido, mas serão desenvolvidos e levados para a morte se você não se separar deles.
Minha própria observação é que, em algum momento perto da idade de 5 anos, a criança se identifica com a sua mente programada. E é apenas até essa idade que ela está realmente viva, porque ainda não foi programada. Depois disso, ela se torna apenas um mecanismo. Em torno da idade de 5 anos, todo o aprendizado verdadeiro se interrompe. A pessoa continua repetindo o programa de formas cada vez melhores, mais hábeis, mais eficientes, mas é basicamente o mesmo programa até a morte, a menos que por acaso você se depare com uma situação, um campo de energia em que possa ser conscientizado, quase forçado a se tornar consciente de todo esse absurdo que sua mente está fazendo com você. Sempre que você encontra algo novo, a sua mente diz: espere aí, isso é muito estranho, você nunca fez isso antes. A mente diz: seja o que for que você nunca tenha feito antes, não faça, é arriscado. Quem pode saber que resultado trará? A mente é sempre ortodoxa, porque vive por meio de programas. Ela quer que você faça apenas aquilo que já vem fazendo, porque você já é eficiente nisso, já é entendido. É mais seguro, você sabe como fazer. Agora, encarar uma situação estranha? Quem sabe o que pode acontecer? Quem sabe se é certo ou não? Então, cuidado. A mente diz: siga o antigo programa e continue a viver como sempre viveu até agora. Continue com a mesma rotina e haverá menos possibilidade de errar. A mente quer evitar erros e a vida não quer evitar erros. Ela quer passar por eles, para que muito mais possa ser aprendido, porque nós aprendemos apenas por tentativa e erro. Se pararmos de cometer erros, paramos de aprender também. E a minha experiência é que as pessoas que param de aprender ficam neuróticas. A neurose é uma espécie de não aprendizagem. A pessoa fica com medo de aprender mais. Então começa a seguir a mesma rotina. Ela está cansada, entediada, mas continua seguindo a mesma rotina, porque já se acostumou a ela. Ela é familiar, é conhecida. Se o medo surge, isso é simplesmente um sinal de que algo está indo contra o programa que você seguiu até agora. Você entrou numa situação em que vai ter de começar a aprender novamente. Isso significa que terá que largar a sua neurose. Isso significa que tudo o que você fez desde a infância até agora, a partir da idade dos 5 anos até agora, tem de ser lentamente apagado e abandonado, de modo que você se torne criança novamente e comece a partir de onde o processo de aprendizagem parou. Se você se aprofundar na meditação, ou o medo ou o amor vão se tornar a porta. Se a morte tem sido reprimida, então o medo será a porta. Se o sexo tem sido reprimido, então o amor será a porta. Por exemplo, nas civilizações orientais, em que o sexo foi reprimido, e ainda é, a primeira coisa que a mente enfrenta na meditação é um aumento profundo da energia sexual, pois ao entrar em meditação, tudo o que é reprimido vem à tona. Se você não tem nenhuma repressão sexual, o medo vai vir à tona. A coisa mais reprimida e considerada tabu na maioria das culturas ocidentais é a morte. Então você tem que ficar profundamente relaxado para permiti-la. Depois que o medo é permitido, logo se tornará morte. Você terá que passar por um momento de morte. Depois que sexo e a morte não são mais tabu, a pessoa fica livre. Esses são os 2 truques para escravizar a humanidade. Depois que nenhum dos 2 existir mais, você é só liberdade. Não que você fique livre, você é a liberdade. Sem fugir. Você vai fugir das pessoas se estiver carregando algo falso dentro de você. Não vai permitir que ninguém seja amigável ou tenha intimidade com você, porque na intimidade o perigo é que o outro possa ser capaz de ver algo que estranhos não podem.
Você vai manter as pessoas à distância, vai correr para ficar longe das pessoas. Você terá apenas relações formais, mas na verdade não vai se relacionar, porque se relacionar significa se expor. Por isso seus chamados santos fugiam para mosteiros. Era por medo. Se eles estivessem no mercado, em meio a outras pessoas, seriam pegos. Elas descobririam que estão enganando, que estão ludibriando, que são hipócritas. Nos mosteiros, eles podem manter a sua hipocrisia e ninguém nunca vai ser capaz de detectá-la. E além disso, existem outros hipócritas lá. Eles podem manter sua conspiração juntos com mais facilidade do que se cada hipócrita se mantivesse sozinho. Os mosteiros foram criados para os escapistas, mas você pode viver até mesmo no mundo de uma forma monástica, mantendo as pessoas sempre a uma certa distância, não permitindo que ninguém tenha acesso ao seu ser interior, não se abrindo, nunca permitindo que qualquer pessoa dê uma espiada para ver quem você é, nunca olhando nos olhos das pessoas, evitando os olhos delas, só olhando para os lados, e sempre com pressa, de modo que todo mundo saiba que você está tão ocupado que não tem nenhum instante para dizer olá, para dar a mão a alguém, para se sentar com alguém informalmente. Você está muito ocupado, está sempre em movimento. Você não vai permitir a intimidade nem mesmo com aqueles que estão perto de você. Marido, esposa, filho. Com eles você também vai ter uma relação formal, uma relação institucional. Autoconsciência ou autopercepção? Temos dois termos que são muito diferentes, mas que, à primeira vista, parecem muito semelhantes. Um deles é a autoconsciência, o outro é a autopercepção. Linguisticamente, o significado pode parecer o mesmo, mas, do ponto de vista existencial, há uma grande diferença. A autoconsciência é uma doença. A ênfase recai sobre o eu. Você fica autoconsciente somente quando está nervoso, com medo. Se de repente você tem que fazer uma entrevista, fica constrangido, ou se de repente pedirem que você faça um discurso num palco, fica inibido. Ficar de frente para tantas pessoas, todas olhando para você, cria um grande temor dentro de você. Dizem que a mente funciona do momento em que você nasce até o dia em que sobe num palco para falar. Então ela para. De repente você tem um branco. De repente, todos os pensamentos desaparecem. Esses são os únicos momentos em que você conhece o não-pensamento. Mas você não aproveita, porque está com muito medo, tremendo e suando. Isso é autoconsciência. Na autoconsciência, a consciência não é importante. O ego é importante. É por isso que você está tremendo. Você quer passar uma certa imagem e agora está com medo de não conseguir controlá-la. Diante de tantas pessoas, você fica com medo de que algo dê errado, que você se exponha, que não seja tão inteligente, que não seja a pessoa que finge ser, que fique quase nu diante dos olhos que o estão fitando como raios-x. Você fica muito preocupado com o ego, em como proteger o seu ego. Isso é uma espécie de doença. A autopercepção é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o ego. Você tem dois eus. Um deles é o falso, o ego, que é apenas uma crença. Se olhar profundamente dentro dele, você não vai encontrar nada em lugar nenhum. O outro é o seu verdadeiro eu, sua face original, sua natureza essencial. Estar consciente dele é estar consciente do tremendo mistério que é a vida. E a única porta passa por você. Você não pode abordar esse mistério a partir de nenhum outro lugar, porque a coisa mais próxima desse mistério é o seu próprio ser, o seu próprio coração. Você tem que entrar a partir dali. Depois de ter conhecido o mistério da vida através do seu próprio ser, você vai conhecê-lo em todos os lugares,
Depois de tê-lo conhecido dentro de você, vai conhecê-lo fora também. Mas o primeiro trabalho tem de ser feito em seu mundo interior. Você tem que se tornar um laboratório, um grande experimento. Você é a experiência, você é o instrumento do experimento, o laboratório, tudo, porque dentro de você não há mais ninguém, mais nada. Você é tudo. O experimentador, o que é experimentado e o experimento. Depois que você começar a avançar para a subjetividade do seu mundo interior, para a sua interioridade, você lentamente conhece o milagroso. E conhecer o miraculoso é conhecer o que vale a pena. Do contrário, você vai apenas acumular conhecimento, que é inútil, que é simplesmente lixo. Com medo de ser silencioso. As pessoas falam o tempo todo. Blá, 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 blá. E a razão pela qual falam é que têm medo de ficar em silêncio. Têm medo de ver a verdade. Têm medo de ver o seu vazio absoluto. Têm medo de se expor. Têm medo de olhar profundamente para o outro. A conversa contínua as mantém na superfície, ocupadas, envolvidas. Ao segurar a mão da sua mulher ou do seu homem, por que não se sentar em silêncio? Por que não fechar os olhos e sentir? Sinta a presença do outro. Entre na presença do outro. Deixe que a presença do outro entre em você. Vibrem juntos, oscilem juntos. Se de repente uma grande energia possuir vocês, dancem juntos, e vocês vão chegar a picos orgásmicos de alegria como nunca conheceram antes. Esses picos orgásmicos não têm nada a ver com sexo. Na verdade, eles têm muito a ver com silêncio. E se também conseguir se tornar meditativo na sua vida sexual, se conseguir ficar em silêncio enquanto fizer amor, numa espécie de dança, você vai se surpreender. Você tem um processo interior para levá-lo à margem mais distante. As pessoas fazem amor de uma forma tão feia que, se acontece de as crianças verem os pais fazendo amor, pensam que eles estão brigando, lutando um com o outro, que o papai vai matar a mamãe, gemendo, respirando ruidosamente, com violência. Os movimentos não têm nenhuma elegância. Não é uma dança. Certamente não é uma dança. E a menos que o sexo se torne uma dança, ele permanecerá apenas fisiológico, sem nenhuma espiritualidade. Mas é impossível. A menos que toda a sua vida esteja saturada desses momentos que surgem quando a mente cessa, sua vida amorosa não poderá mergulhar no silêncio. A noite é cheia de estrelas. Deite-se na terra, desapareça dentro da terra. Nós viemos da terra. Um dia vamos voltar para a terra e descansar para sempre. À noite, às vezes, deitado na grama, desapareça na terra. Olhe para as estrelas. Só olhe, um olhar puro. Não comece a pensar no nome das estrelas, no nome das constelações. Esqueça tudo o que você sabe sobre as estrelas. Coloque de lado todo o seu conhecimento. Basta ver as estrelas. E, de repente, haverá uma comunhão. As estrelas começarão a derramar luz sobre você, e você vai sentir uma expansão da consciência. Nenhuma droga pode fazer isso. As drogas são métodos muito artificiais, arbitrários e prejudiciais para conhecer algo que está disponível naturalmente, que é benéfico e fácil de obter. Basta observar as estrelas. Você vai começar a se sentir enlevado, vai começar a voar alto. Aproveite ao máximo todas as oportunidades que a vida e a existência lhe permitem. Nunca perca uma única oportunidade para se soltar da mente. E lentamente, muito lentamente, você vai pegar o jeito. É questão de jeito. Certamente não é uma ciência, porque não tem métodos fixos. Uma pessoa pode ficar fascinada com as estrelas, outra pode não ficar. Uma pessoa pode ficar fascinada com as flores,
outra pode não se sentir nem um pouco afetada. As pessoas são tão diferentes que não há como determinar isso de uma forma científica. Não é uma ciência, nem sequer é uma arte, porque uma arte pode ser ensinada. Por isso, eu insisto na palavra jeito. É uma questão de jeito. É preciso aprender isso fazendo algumas experiências com você mesmo. Seja o que for que o assuste, encare de frente. Seja o que for que o assuste, encare de frente. Basta colocar de lado todas as medidas de segurança, todas as proteções. Apenas se jogue. Toda a vida pertence ao jogador, e toda a mente se tornou um homem de negócios. Calcula, pensa em ganhos e perdas, sem nunca correr riscos, e o risco é necessário. A vida se apresenta para aqueles que arriscam, que vivem perigosamente, quase à beira da morte. Essa era a atração que exercia no passado a profissão de soldado, de guerreiro. A atração não era a guerra, mas o perigo, exatamente por ficarem lado a lado com a morte. Isso dá a você uma cristalização, e chega um momento em que não resta nenhum medo. Basta imaginar um ponto em que não haja nenhum medo em você. Isso é liberdade, o que os hindus chamam de moksha, liberdade absoluta. O medo é uma escravidão. Não há outra escravidão que não seja o medo. O medo é a prisão. Ninguém está prendendo você. É o seu próprio medo. E você continua se escondendo atrás das paredes. Você ficou aleijado e não pode sair em campo aberto. Seus olhos ficaram cegos porque você viveu muito tempo na escuridão. Então, sempre que sai ao encontro da luz, ela o ofusca. Sempre que chega perto do medo, você está perto da porta. O medo é simbólico. Ele diz: agora fique atento e não entre aqui. A morte é aqui, mas a morte é a porta para a iluminação, para tudo o que é belo e verdadeiro. Aprenda a morrer, que é a única maneira de conseguirmos uma vida mais e mais abundante. A vida só surge no risco, no perigo. Quando o perigo está ali ao seu redor, algo em você se cristaliza, pois esse perigo muda você. O perigo cria uma situação em que você tem que se tornar uno. Você não pode continuar pensando, tem que suspender o pensamento. Você já observou que, quando de repente nos deparamos com uma cobra na estrada, o pensamento para? Imediatamente o pensamento se interrompe, a mente fica vazia, porque a situação é tão perigosa que você não pode se dar ao luxo de pensar. O pensamento requer tempo, e a cobra está lá e não vai esperar. Ela pode dar o bote. Então você tem que fazer algo sem pensar. Tem que se mover sem a mente. Você dá um salto para trás. Não que você decida saltar. Você salta sem nenhuma decisão por parte da mente. Depois de ter dado o salto, a mente volta e você começa a pensar em muitas coisas. Pode esquecer que o salto aconteceu a partir da meditação, que foi espontâneo. Sempre que há perigo, o pensamento para. Pensar é um luxo. Quando as pessoas ficam muito seguras, elas pensam muito. Um burburinho sem nenhum valor, muito barulho por nada. Essa conversa interna torna-se uma barreira em todos os sentidos. Ela se torna um peso morto. Não permite que você veja, não permite que ouça, não permite que viva, não permite que ame. O medo mata as pessoas antes da morte. Um homem morre 1001 vezes antes da morte. A morte real é bonita.